Salvador, meu espírito exulta. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 33, versículos do 18 ao 22. Assim nos diz a palavra de Deus. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor. É Ele o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti esperamos. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti esperamos. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti esperamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem o respeita, sobre quem o ama, sobre quem espera na sua graça. E para que Deus vigia? Tem muitas pessoas que entendem errado a maneira que Deus tem de nos vigiar. Deus não vigia os nossos pecados, gente. Como um pai não quer ver os pecados dos seus filhos, Deus não está interessado em contabilizar os nossos pecados. Os olhos de Deus estão sobre nós, como os olhos de uma mãe estão sobre seus filhos. Para quê? Para livrá-lo da morte e para nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor, é Ele o nosso auxílio, o nosso socorro, o nosso amparo. É Ele a nossa proteção, que não permite que nada venha nos fazer mal. Nada vos poderá fazer mal, porque o teu auxílio, o teu escudo, a tua proteção é o Senhor. Nele, em Deus, se alegra o nosso coração e nós confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti nós esperamos. Gente, que oração poderosíssima. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós. Que o teu favor esteja sobre nós, que a tua graça esteja sobre nós, na mesma medida em que nós esperamos. Na medida em que nós esperamos, Senhor, vai derramando sobre nós a tua graça, vai derramando sobre nós o teu favor, vai derramando sobre nós o teu auxílio, a tua proteção, a tua assistência, ó Deus. O que você espera de Deus? O que é que você tanto necessita e tem pedido a Deus? Você tem esperado por aquilo que você tem suplicado a nosso Senhor? Porque esta palavra veio acordar a fé no nosso coração. Está na hora não só de sorrir para a vida, está na hora da gente acordar para a vida, né? Despertar. Despertar para entender que Deus não tira os olhos de quem espera na sua graça. Você espera na graça de Deus? Nós não podemos perder a esperança, gente. Nós não podemos perder a confiança, nós não podemos desistir do que nós amamos, nós não podemos desistir das pessoas
que entraram na nossa vida, que fazem parte da nossa família. Não desista de quem você ama. Pelo contrário, espere na graça de Deus, porque a salvação virá e não tardará. Por que que a salvação virá? Porque Deus nunca deixou de olhar para você. Recebi aqui uma cartinha, não vou ler no ar, porque são situações muito delicadas que envolvem família, envolve dívidas, não é? Envolve aí lavoura. Muitas secas foram destruindo a economia da família e a família se viu numa situação assim muito crítica. Algumas pessoas desanimadas. O assunto está tão delicado que a própria família não pode tocar porque se transforma em ocasião de conflito. Eu quero dizer para você que enviou essa cartinha, Deus não tirou os olhos de vocês. Você mesma disse aqui que a situação está mudando e vai mudar. Mas nós não podemos deixar o nosso coração ser desolado pelo desespero. A seca pode destruir a plantação, mas o desespero não pode desolar o nosso coração. Por fora pode arrebentar as tempestades, pode eclodir a seca mais dura, mas dentro do nosso coração, gente, precisa refulgir a esperança. Porque Deus virá em nosso auxílio, como você já está vendo, que o Senhor não esqueceu de vocês. Diz aqui a palavra, Ele vigia sobre quem o teme. Ele vigia sobre a pessoa que ora. Porque o primeiro passo do temor a Deus é a vida de oração. Porque quem ama a Deus, quem respeita a Deus, reza. Então como é que você percebe que uma pessoa ela traz no seu coração a reverência por Deus, o amor de Deus, o temor a Deus, pela oração? E se você não tem facilidade de orar, se você é uma pessoa que tem dificuldade de reservar um tempinho para rezar, ajude-se, determine-se. Né? Quantas coisas vão ajudando a gente a rezar? Como eu dizia aqui, às vezes é o tercinho que a gente carrega no pulso. Às vezes é o livro que vai nos acompanhando. Não se trata de distribuir livros, distribuir terços. Isso nem opera em favor particularmente de cada um de nós aqui. Se perguntar o que você ganha com isso, nada. Mas os livros que você escreve, Márcio, quanto que você ganha com eles? Nada. Eu ganho o que você ganha. Ganha a experiência da gente aprofundar na palavra de Deus e mergulharmos na sua graça. Eu ganho a oportunidade de ajudar as pessoas como um dia eu fui ajudado pelos livros que eu li. E quantas vezes nos momentos de oração em que eu me sentia seco por dentro, como uma terra árida, sem saber o que pedir a Deus, sem saber como dirigir uma palavra. Parecia que, tinha vezes, Paulo, que parecia que era só dobrar o joelho que até o amém desaparecia da boca. Não conseguia pensar para rezar. Tempos de penúria, né? E nessas horas, quantas vezes eu fui ajudado por uma oração escrita, pela palavra de Deus, pelos salmos. Fui aprendendo a rezar com a palavra de Deus. E olha, essa ajuda foi me mantendo diante do Senhor em momentos que sem ela talvez eu tivesse me afastado. E pude experimentar esta graça que aqui está. Deus vigia, tem os seus olhos atentos, Ele cuida, Ele protege quem o teme. Ele não desampara quem espera em sua graça. Se você espera em Deus, você não será desamparado. O que você espera? A conversão do seu coração, a libertação de uma ferida da alma, uma ferida interior. Que o Senhor te fortaleça contra uma tentação que todos os dias assedia você.
Que Deus venha ser o seu amparo nesse momento de fragilidade física, de enfermidade. O que é que você espera na graça de Deus? A restauração da sua casa? A liberdade de proclamar como nós o fizemos aqui, e isso tem assim até mexido com você, porque você gostaria de proclamar em família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você olha para a sua família e às vezes vê que é um quase nada que está segurando vocês unidos. A sensação que você tem às vezes é que a qualquer momento vai cada um para o seu canto. E é nisso que você está precisando da graça de Deus. Ou, como muitas famílias no nosso Brasil, gente, endividadas, porque a situação apertou para todos, não é? E muita gente honesta, boa, acostumada a honrar seus compromissos financeiros, estão sofrendo não só o peso da dívida, mas o peso moral de não conseguir pagar as pessoas a quem deve. Tem gente que é muito mais pesado a vergonha de não ter pagado do que a dívida em si. Eu quero dizer a você, nesta manhã, o que a palavra de Deus está nos falando. Deus não desampara quem espera na sua graça. E esta palavra nos garante que quem está com o Senhor tem duas seguranças. Essa palavra nos dá duas garantias a respeito de quem caminha com Deus. Primeira, o Senhor vai livrá-lo da morte. Segunda, vai nutri-lo em tempo de fome. Então escute mais uma vez. Se você tem Deus no seu coração, se você caminha com Jesus, esta promessa do Senhor é para você. Deus vai livrar você da morte. Deus vai te assistir e te alimentar em tempo de penúria. Os judeus, eles têm uma certeza muito clara a respeito da divina providência. Os judeus, eles acreditam, como nós cristãos, na providência divina. E tem um termo que eles usam que se chama segular. A segular é aquilo que Deus nunca deixa faltar para os seus. É o mínimo que a pessoa precisa para viver. É o mínimo. Se alguém tirar de você a segular aqui, ela volta lá na frente. Então, se alguém tirar de você a oportunidade de comer, de vestir, aquilo é tão seu que Deus faz voltar para você lá na frente. Sem Ele não permite que você vai ficar. Só tem um jeito da gente se privar dessa graça. É desesperando, é desconfiando, é se revoltando contra Deus. Porque aí não é que a segular falta. É que nós vamos fechando tanto em nós mesmos que nós não conseguimos ver nem o bem que chegou, nem a assistência que veio. Tem gente que recusa a ajuda. Sim. Tem gente que recusa. A pessoa está passando fome. Alguém bate na porta, oferece a comida, o orgulho é maior do que a fome. Não quero. Quem foi que mandou você trazer isso aqui? Eu, quando morava em Portugal, eu descobri lá com o pessoal da Caritas, parabéns ao pessoal da Caritas de Portugal, muito ativos e nos ajudaram tanto. Ali da Caritas de Leiria, tanto nos ajudaram. Os nossos primeiros meses em Portugal, eu e a minha família, nós tivemos uma grande assistência da Caritas. Tinha cama lá novinha, que ninguém queria, ensacada, embalada, que foi a cama da minha casa, cama de casal, não tinha. Era começo, Márcio, de missão? Não era começo de missão, mas era o começo para mim, para o Emerson e para a Angélica, nós que estávamos lá. Estávamos chegando na missão, roupas de frio, roupas boas, de marca boa, conhecida, famosa. Estava lá.
aos sacos. Se ninguém queria, quero eu, não tinha, né? E ali nós fomos nos protegendo do frio, e tivemos acesso à comida também. Muitas coisas nós fomos ajudados pela Caritas no começo da nossa missão lá, porque realmente não tinha, tá? E aí a gente foi ganhando intimidade, as pessoas foram nos conhecendo ali, a Canção Nova em Portugal. Daqui a pouco começaram a levar na nossa casa comida, a levar na nossa casa roupa, a levar na nossa casa objetos, móveis, que sobraram com tanta abundância que a gente foi levar na Caritas. Volta. Sim. Voltou. Aí um dia a pessoa responsável disse para nós, por favor, não traga mais, nós não temos onde colocar. E eu, chocado, perguntei, eu falei, mas não tem pobres em Portugal que precise? Aí ele falou, tem, Márcio, mas aqui nós vivemos algo chamado a pobreza envergonhada. Falei, como assim? A pessoa não tem, precisa, mas não aceita porque tem vergonha. Eu falei, mas se a pessoa não tem, às vezes, essa liberdade de vir e pegar aqui, por que vocês não põem isso num carro e levam lá? Ele falou, isso pode dar processo. Isso pode dar processo. Além de, às vezes, a pessoa ficar irritada, não é? Ficar até agressiva. Não é? Então, cada um, em cada lugar, em cada cultura, tem o seu tipo de pobreza. No mundo inteiro, gente, tem focos de pobreza, mesmo naquelas cidades mais ricas que você imagina, tem o seu foco de pobreza. E a gente percebe que, às vezes, o coração da pessoa necessitada está tão fechado que nem o sustento batendo na porta a pessoa é capaz de aceitar. Mas se você tem o seu coração aberto, duas garantias Deus está lhe dando. A morte não é mais poderosa do que Deus que te ama. Um dia todos nós vamos passar pela morte terrena. Essa morte terrena não é a morte, gente, é uma passagem. É a morte do corpo, mas não é o fim da nossa existência. Nós não temos que ter medo da morte na terra. Nós temos que ter medo da morte eterna, nem é medo. Nós temos que perceber o risco que corremos da morte eterna. Porque quando a palavra de Deus fala da morte, é essa morte desesperadora que nos arranca definitivamente da presença de Deus. E o que o Senhor está nos garantindo? Que uma pessoa que vive com Deus, ainda que passe pela morte, a morte não vai retê-la, a morte não vai agarrá-la, a morte não vai tirar dela a vida em abundância que nos espera depois dessa vida. O Senhor vai livrá-lo da morte e vai nutri-lo em tempo de fome, vai protegê-lo dos perigos e vai suprir as suas necessidades vitais. Porque quando diz aqui, vai livrá-lo da morte, vai nos proteger dos perigos. E olha de quantos perigos Deus já nos livrou. Eu sou uma pessoa que já era para eu ter partido, já tive chance. E alguns aqui no Sorrindo para a Vida acompanharam um testemunho que eu dei aqui, que se Deus, Ele me salvou pelas mãos da minha esposa. Por minutos eu teria perdido a minha vida, porque eu já estava há horas envenenado, eu já não tinha pulso, pupila completamente dilatada, eu já não estava respirando, não é? Pela boca, pelo nariz, eu já tinha expelido a secreção já, sinal de um esforço fora do normal, extraordinário, para tentar respirar. E o médico, quando me viu, disse para minha esposa, pelo tempo que ele está demorando para voltar a si, talvez ele não volte. E se voltar, talvez tenha sequelas irreparáveis. E olhando para mim, disse, olha, seu marido não tinha mais que 10 ou 15 minutos de vida. E a minha esposa me contou que ela já estava dormindo, acordou sobressaltada, na certeza de que alguma coisa estava errada. Por fora tudo normal. Mas algo dizia a ela que ela precisava ir em meu socorro.
E quando ela me encontrou, eu estava já mais para lá do que para cá, não é? Minha esposa teve que ganhar forças, me arrastar, me levar para o hospital às pressas. E olha, por um fio, a minha vida não se foi. E eu não tenho dúvidas de que naquele momento, se valendo da minha mulher, Deus foi o meu socorro e me livrou daquela circunstância, como de tantas outras que eu poderia dizer para você. E tenho certeza que eu contando aqui a minha, tem muita gente se lembrando da sua. Deus, quando nos diz que vai livrar-nos da morte, Ele nos protege sempre destes perigos. E quando diz que vai nos alimentar, Ele vai suprir as nossas necessidades vitais. Então, com toda a segurança, gente, nós podemos esperar isso do Senhor. Espere hoje de Deus proteção para a sua vida e o recurso para você viver. Isso a palavra de Deus está nos prometendo. Olha o versículo 20, o que diz para nós. Nossa alma espera pelo Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção e Ele é o nosso socorro. Essa experiência multiplicada que nós vamos fazendo, é que nós vamos também, através de testemunhos, através das orações, através das instruções que a palavra de Deus vai nos dando, para a gente aprender a colaborar com a proteção e com o socorro de Deus. Foram essas inspirações que foram dando título para esse livro. Nada vos poderá fazer mal. Gente, nós temos que aprender a proteger a nossa família pela força da oração. A gente tem que aprender a se proteger emocional e espiritualmente. Nós falamos tantas vezes de cura interior, mas a cura interior é a cura de um coração já ferido. Sim. Do mesmo jeito que eu preciso ter humildade, inteligência para buscar a cura de um coração ferido, eu preciso ter capacidade e inteligência para aprender a me proteger de feridas desnecessárias. Se eu sei que dia e noite eu sou combatido espiritualmente, por que eu não vou aprender a me proteger? Eu não consigo entender como algumas pessoas ficam inertes diante da oração. Santo Afonso de Ligório, ele dizia que um dia, para as almas que se perderam, o maior desespero delas no inferno é descobrir que elas não só poderiam ter sido salvas, mas teriam sido facilmente salvas se tivessem rezado. Meu Deus, imagina você entender que o simples fato de você ter rezado poderia ter salvado você, poderia ter salvado um filho, poderia ter preservado a sua casa, preservado a sua família. A oração, ela é uma força poderosíssima. Tão poderosa que não são apenas os cristãos que rezam, viu? É algo tão forte que mesmo quem não acolhe os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, algo dentro da alma daquela pessoa grita que é necessário rezar. Tanto que você vê um monte de gente, até ateia, gente sem espiritualidade, assim, conhecida, atravessa o oceano para ir buscar alguns gurus de espiritualidade, porque dentro da pessoa ela tem sede de algo maior do que é o material. Mas você não precisa transpor o oceano em busca de algo que Deus já colocou dentro de você. O Senhor te libertará de todo perigo. O Senhor te livrará da morte e vai suprir as necessidades vitais que você tem. Porque Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Ele dá alegria ao nosso coração, porque nele nós podemos confiar. Você sabe por que nós, cristãos, somos alegres e precisamos ser? Nós somos alegres porque nós confiamos. E não somos mais alegres porque nós nos embaraçamos um nas pernas dos outros. Ou nas nossas mesmas. Ou nas nossas mesmas. Muitas vezes você vê que a tristeza de um cristão às vezes é um outro, mal informado, que ainda não se permitiu viver esse processo de cura, que acaba sendo ocasião de ferida e de tormento para o outro.
Nós é quem somos, muitas vezes, pedra de tropeço uns para os outros. Mas nós que somos cristãos, nós temos uma alegria muito superior a essas ocasiões de tristeza, de desgaste, de angústia. Qual é a ocasião da nossa alegria? O que nos faz alegre? Nós somos alegres porque nós confiamos. Nós confiamos em Deus, gente. Olha lá, versículo 21, nele se alegra o nosso coração e nós confiamos no seu santo nome. E mais, olha em seguida, a sua graça nos vem do modo como nele nós esperamos. Qual é a medida da graça de Deus para mim e você? Quem é que dá essa medida? É Deus? É Ele quem dá a medida da graça que você vai receber? Não, é você. Como? Pela esperança que você oferece. Usando o exemplo melhorado da Valdênia, né? O exemplo feliz, porque o primeiro foi muito infeliz. Ela nos comparou com um jumento. Aquela lá eu não vesti carapuça não, tá? Mas a Valdênia, ela dizia, nós somos vasos de barro que carregam dentro de si um tesouro inestimável. Qual é a quantidade de tesouro que cada um de nós carregamos? A medida que cabe em nós. Mas nós não somos, é uma comparação, mas nós não somos de barro. Mas nós somos vasos capazes de receber a graça de Deus. E por que eu estou insistindo que nós não somos de barro? Por que São Paulo fala de barro? De barro porque é o elemento mais rudimentar, que não tem valor nenhum. Lama, gente. Que valor tem lama? É isso que São Paulo está comparando. Mas tem uma coisa que o barro não tem e que nós temos: elasticidade, capacidade de ampliar a nossa forma de receber. Eu e você podemos alargar a medida do nosso coração. Como? Aumentando a esperança. Recebe mais quem espera mais. O quanto você espera de Deus? Porque tem gente que desistiu de esperar. Tem gente que não confia mais. Não pode ser você esse. Se você estava nesse caminho, volta atrás. Hoje é dia da gente ter esperança, porque a graça de Deus nos vem do modo como nele nós esperamos. A esperança é que dá a medida que nós vamos receber. Não é? Isso muitas vezes me faz lembrar que a palavra de Deus, ela é um socorro e uma proteção que nos sustenta. Não é? Quantas vezes eu registrei aqui, quantas vezes nos momentos de perigo que eu vivi, que eu, Márcio, particularmente enfrentei, a palavra de Deus lá no Salmo 112 veio me consolar. Quando ela diz assim: não se atemoriza com más notícias e tem firmeza de coração aquele que confia no Senhor. Quem confia em Deus não estremece diante de notícias ruins. Pelo contrário, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Gente, quando a gente está para desistir, a gente lê essa palavra, a gente ouve esta palavra, a gente respira fundo e sobe em nós uma força que a gente não sabe de onde veio. Aliás, a gente sabe de onde veio. Vem de Deus. Quantas vezes nos momentos de medo e insegurança foi sustento para mim aquela palavra que a Canção Nova mandou gravar na medalha das duas cruzes. Qual palavra? Eu o salvarei, porque a mim se confiou. Ele me invocará e eu lhe darei resposta. Perto dele estarei na desgraça. Vou salvá-lo e o tornarei glorioso. Quando eu tive que sair de casa, não é? Primeiro para eu poder entrar na Força Aérea. Fui militar durante 4 anos da minha vida. Um tempo muito feliz, me fez muito bem, só me ajudou. Só me lapidou para eu ser na Canção Nova quem eu sou hoje. Se você tirar aquela experiência dos 4 anos que eu vivi na Força Aérea, você desfalca quem eu sou. Devo muito ao que eu aprendi ali, não é? A disciplina, a sobriedade, aos valores, a integridade, a busca do bem da nação. Isso fez um bem para mim. Você não ficar pensando só em você, você entender que você faz parte de um povo.
de uma gente. A dor do outro ser a sua dor. É isso que é a gente ser brasileiro. Sabe, é a gente ter amor por aqueles que estão lá na última fronteira no sul do país. Aqueles que vão margeando, né, toda a costa do nosso país. No nosso litoral tão belo. Não é? O sudeste, não é? O nordeste do nosso Brasil. Coisa mais linda. As nossas matas, não é? Os nossos povos, que a gente nem sabe que está lá no meio da floresta. Mas você se sentir um com cada uma dessas pessoas. Foi um bem imenso, mas custou para mim essa saída de casa. Eu tinha 14 para 15 anos, muito novinho. E depois, quando eu tinha me estabilizado dentro da Força Aérea, e saio para entrar na Canção Nova. Vivi todo esse frio na barriga de novo, porque nessa altura a Força Aérea era a minha casa, era a minha família. E eu tive que deixar tudo novamente para ingressar nessa nova família que é a Canção Nova. E ali para mim foi apoio à palavra de Deus que diz: estou contigo e te guardarei onde quer que vás. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Nossa Senhora. Gênesis capítulo 28, versículo 15. E termina aqui com uma palavra que desafia a todos nós. Se creres, verás a glória de Deus. Se você é uma pessoa que tem fé, você vai ver a vitória de Deus se manifestar na sua vida, verá. Não tem outro jeito. O outro jeito é se você não confiar. Se você não se entregue nas mãos de Deus. Mas se você confia, você verá. E te pergunto, qual foi a palavra que te sustentou? Porque com certeza houve alguma palavra de Deus na sua vida que foi o seu arrimo, que foi o seu sustento. Qual foi a palavra que sustentou você? Talvez hoje, pela primeira vez, você está ouvindo uma palavra que te ponha de pé. Talvez hoje, pela primeira vez, a palavra está sendo dada a você quando ela diz: o olhar do Senhor vigia sobre quem teme, sobre quem espera na sua graça para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti nós esperamos. Que maravilha esse olhar de Deus, Márcio, que vigia sobre nós, né? Fica imaginando um pai que olha por um filho que ama. Esse é o nosso Deus. E esse filho